da Associação Espírita Paula de Tarso, querido Alete Paula, vai nos abrilhantar a palestra dessa manhã, logicamente, imbuído de toda a boa vontade, de toda a sua boa intenção, e nos colocar não só uma instrução, mas uma mensagem de confiança, de esperança no futuro vindouro. Por favor, Ale. Ali já, terceira vez. Isso. Fique à vontade. Casa sua. Bom dia a todos. Bom dia. Eu já fiquei mais tranquilo em relação à preleção dele anterior aí, né? Que mesmo se a palestra for ruim, vocês têm que ficar, então eu tô mais tranquilo, já relaxei já agora. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estar, substituindo uma amiga, e quando fiquei sabendo, vim de pronto pelo carinho que eu tenho pela casa. Me sinto realmente aqui, literalmente, da casa. E é sempre bom estar entre amigos. Então eu agradeço desde já a reflexão. E hoje trago um tema muito interessante. Um tema que nos remete a muitas reflexões, principalmente dentro da doutrina, porque esse tema, ele é um dos pilares dela. Okay? Então, João, no Evangelho de João, se nós pegarmos lá no capítulo 3, João, ele vai narrar com muita propriedade um encontro muito célebre entre Nicodemos, o doutor da lei, e Jesus. Então, mais ou menos, ele narra dessa seguinte maneira: que havia entre os fariseus um homem de nome Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Certa noite, ele veio estar com Jesus, e no encontro lá às escondidas ele diz: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque as coisas que tu fazes, Deus está contigo. E Jesus, ouvindo ele falar, lhe dá, dizendo: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fica um pouco confuso, né, com essa resposta de Jesus, e pergunta novamente: Senhor, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura ele pode tornar ao ventre da mãe e nascer? E Jesus lhe fala, né? Em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Não te maravilhes com o que vos digo, necessário vos é nascer de novo. Então, a gente vai abrir a nossa reflexão com essa narrativa de João: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Esse diálogo, nós podemos, é uma riqueza de elementos para análise, mas nós podemos analisar ele como um pilar da doutrina, que é a reencarnação. Então hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre a reencarnação, só que a gente vai dar um enfoque um pouco diferente. Nós vamos falar um pouco mais de algumas questões que no movimento espírita tem muita confusão. Okay? Por quê? Hoje nós ouvimos, né, nas casas que nós vamos, no bate-papo com os amigos, quando nós nos deparamos com essa lei, que é uma lei natural, uma lei de Deus, no qual todos nós estamos inseridos, nós vimos uma certa falta de conhecimento, de estudo e de interpretação das obras de Allan Kardec. Foi aí que surgiu o pensamento de escrever alguma coisa a respeito disso. Okay? Primeira consideração que nós vamos ter que fazer: nós temos que partir de um pressuposto bem básico. Talvez muitos aqui já tenham conhecimento, mas alguns ainda estão chegando agora da doutrina, né?
que não tem ainda. Pressuposto principal, que nós somos uma alma. Muitos podem achar muito básico isso, muito óbvio, mas para quem está chegando, quem chegou agora, às vezes não. Por quê? Muitos falam assim: o seu Geraldo tem uma alma boa. Se o Geraldo tem um corpo e tem uma alma, ele é o quê? Essa concepção de alma não é a concepção espírita. Porque eu sou uma alma, criado além do mundo material. Estou aqui numa passagem. Eu sou um ser pensante único, que hoje eu sou o produto de todas as minhas existências. Então nós temos que falar de reencarnação, nós temos que partir desse pressuposto, que nós somos uma alma na qual estamos encarnados no momento. Okay? Vamos lá. Allan Kardec trata com muita propriedade no Livro dos Espíritos. Nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos, nós vamos utilizar a Revista Espírita, nós vamos utilizar o Evangelho segundo os Espiritismos, nós vamos utilizar as instruções práticas das manifestações espíritas. Todas essas obras são de Allan Kardec. Okay? E ele abre a segunda parte do Livro dos Espíritos. No segundo capítulo, que trata da encarnação, ele pergunta de pronto: qual é a finalidade da encarnação? Olha só a simplicidade e a profundidade da pergunta. Allan Kardec muito feliz. E os Espíritos, para mim, nos respondem para ele que nós vamos por partes, tá? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Aí ele vai dizendo lá: para uns é expiação, para outros é missão. Só que para chegar a essa perfeição, ele diz lá, né, que nós temos que vivenciar todas as vicissitudes da vida corpórea. É nisto que está a expiação. Só que ela tem um outro sentido ainda, que é de fazer o espírito renascer para concorrer com a obra divina. Para isso, ele tem que se apoderar de um perispírito, um corpo material também, para colocar em prática disso. Então, ao mesmo tempo que ele se aperfeiçoa, ele constrói o mundo. Então, a gente vai fazer isso por partes, para a gente poder entender. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Deus a impõe é uma terminologia muito usada por Allan Kardec, que ele quer nos falar o seguinte: ó, isso é uma lei natural, no qual ela está a serviço do Espírito, da nossa evolução, no qual todos nós estamos inseridos. Todos. É uma lei criada por Deus, criado sempre, sempre existirá, no qual todos os espíritos, todos estão inseridos. Deus a impõe, é isso que ele quer dizer, que é uma lei natural. Um exemplo: Deus impõe a gravidade, que é uma lei natural. Experimenta você dar um pulo, vê se você fica flutuando, ou se você cai. Então você quer queira, quer não queira, você está sujeito a essa lei, que é a lei da gravidade. Você não vai saltar verticalmente e ficar flutuando, você vai cair. Todo mundo é aqui assim. Então a mesma coisa a encarnação, ela está a serviço de nós. Deus a impõe no sentido de que todos nós temos que passar por ela. Todos. Jesus, nós, outros, todos. Okay? Só que ele fala o seguinte, ó, a fim de levá-los à perfeição. Ele está sinalizando que ela é uma seta de direção única. Somos fadados à perfeição. Um dia chegaremos a espíritos puros. Hoje ainda não, mas chegaremos um dia. Então, tem que estar muito claro isso, ó. Nós temos uma seta única. Eu vou para frente. Eu posso estacionar um pouquinho, mas eu estou sempre em direção à perfeição. Nos mostra a bondade de Deus.
Deus não quer que nós estamos aqui sempre imperfeitos, pelo contrário, Ele cria mecanismos, leis, para que nos impulsione, que nos dê oportunidade de irmos para frente. É isso que Ele quis dizer, ok? E outra, eu também não posso comparar alguns termos de outras religiões com aqui, a nossa. Um exemplo, vocês podem falar assim, sempre quando eu analiso uma lei, vamos fazer um parênteses aí, sempre quando eu analiso uma lei, no caso a reencarnação é uma lei, eu tenho que analisar ela dentro do contexto em que ela foi inserida, que ela foi criada. Eu não posso ver o que é perfeito olhando no dicionário. Vai dar uma linguagem muito pobre, longe do que Allan Kardec quer nos dizer com a palavra perfeito. Perfeito é aquele espírito que percorreu todos os graus da escala, se despojou de todas as impurezas da matéria, já não tem mais, alcançando todas as perfeições, já não tem mais provas e nem expiações, não tendo mais sujeito à reencarnação, eles vivem a vida eterna no seio de Deus. Então, o conceito de perfeito, eu não posso olhar no dicionário. Então, quando eu analiso levá-los à perfeição, mesmo a reencarnação não sendo um achado da doutrina, eu não posso compará-la com outras. Porque se for ver uma concepção de uma religião asiática, lá, oriental, se eu, numa encarnação, deixo o meu instinto animal tomar conta de mim, numa outra existência eu venho como animal. Isso nós chamamos de metempsicose. Eu não posso trazer o que Pitágoras aprendeu com os orientais para a nossa doutrina. Nós somos uma seta única, de direção única. Ou seja, eu não regrido, a alma não retrocede. Por mais que você veja um indivíduo andando na sua concepção para trás, é uma visão errônea. Em algum setor do espírito ele adianta. Então nós temos que ter isso em mente. Diz lá, para uns expiação, para outros missão. Nós estamos num planeta de prova. E cadê as provas? Ele está falando aqui, para uns é expiação, para outros missão. Juntos os dois. Não. Se torna uma prova. As provas estão inseridas dentro dos dois. Então, Não juntos os dois. Ok? Mas para isso a gente vai destrinchar rapidinho. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Aqui estão as provas. Toda existência nossa em nova existência em mundos corporais é uma prova. Então hoje nós estamos numa nova vivência em mundos de corpos materiais, sim, para a gente aperfeiçoar, se elevar, é uma prova. Toda existência em mundos corpóreos é uma prova. Isso a gente vai ver com mais propriedade. E ele continua, ela tem uma outra finalidade, olha lá, que é de puro espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra. Se nós pegarmos essa questão inteira, nós vamos ver que Allan Kardec divide ela numa primeira parte, lá que Deus é bom, né, para levá-los à perfeição, que diz respeito a eu espírito, do meu progresso, do meu alavancar, do eu procurar ser melhor, de eu me desenvolver e chegar à perfeição. Nessa segunda parte ele já muda. Eu já não posso ser só perfeito, eu não posso só buscar eu. Além de ser perfeito, eu tenho que fazer a minha parte na obra que me cabe. Isso que está a beleza da reencarnação. Ao mesmo tempo que eu, espírito, aperfeiçoo e cresço, eu executo obras. Eu ajudo os meus irmãos a progredirem também.
de alguma maneira. Isso que está a beleza da encarnação. Porque Deus seria muito egoísta querer que só eu seja perfeito. Não. Ele quer sim que ao mesmo tempo que eu procuro a perfeição, eu executo obras. E ao mesmo tempo que eu executo obras, eu vou procurando a minha perfeição. Então isso que está a beleza da reencarnação, numa outra visão. Para executá-la, ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria, a fim de nele cumprir o que? Do ponto de vista, as ordens de Deus. Não é que Deus vai escrever um bilhetinho, ó, você vai fazer isso agora. Não, são as leis naturais, no qual todos nós estamos inseridos, ok? Só que eu preciso, por isso que quando nós viemos reencarnar nesse planeta Terra, nós, tanto o meu corpo físico quanto o meu perispírito, eles se nutrem dos elementos constituintes desse planeta. Se amanhã nós formos para um outro planeta, nós vamos deixar essa roupagem e vamos nutrir novamente desses elementos. Tanto que Jesus, quando esteve aqui, ele, tanto o seu corpo físico quanto o seu perispírito foi nutrido dos elementos constituintes desse planeta. Se nós pegarmos a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 15, lá Allan Kardec fala o seguinte, que a perfeição de Jesus não estava no corpo físico, mas no seu espírito, que era, e no seu perispírito, que era retirado da mais quinta essenciada matéria do globo terrestre, ou seja, da matéria mais pura que tinha aqui na Terra, ele quer adquirir elementos para constituir o seu perispírito, ok? E assim somos nós também, cada um de nós está aí. É dessa maneira que, concorrendo para a obra geral, eu também progrido. Talvez a pergunta lá, qual é o objetivo da encarnação, se resumiria talvez aqui. Suprassumo. É dessa maneira que, concorrendo para a obra geral, eu progrido. E ao mesmo tempo que eu progrido, eu concorro para a obra geral. Então todos nós encarnados temos esses objetivos. Além dessa lei nos proporcionar um progresso, eu tenho a oportunidade de reparar alguns equívocos de outrora, de fazer uma nova programação para que eu avance, e ao mesmo tempo que eu avanço, eu tenho que colaborar com a obra de Deus. Então esse é o nosso papel, o papel da reencarnação. Okay? Espero que tenha ficado muito bem claro, porque isso aí vai derivar agora as outras que nós vamos lá. Isso, agora a gente vai ver uma questão que é muito controvertida no meio. Provas, expiações e missões. Depois na prática vocês vão entender melhor. Vamos lá, vamos elucidar primeiro. Primeira coisa que nós temos que entender. Quando eu falo em provas, expiações ou missões, Allan Kardec ele se refere à escala espírita. Então, se nós pegarmos o livro dos Espíritos, a partir do item 100, Allan Kardec ele vai fazer o quê? Lá ele vai discorrer sobre essa escala aqui, ó, escala espírita. Então, resumindo, o que ele faz? Ele pega todos os espíritos do universo, todos, e subdivide em 3 grandes ordens. Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os perfeitos. Aqui, espíritos bons, nós temos que ler isso como um nome próprio de uma ordem, porque às vezes, o João é um cara muito legal aqui no centro, sempre, todo domingo ele está aqui, ele vem ajudar na sopa, de segunda, que é o atendimento, ele também está aqui, na terça que tem o trabalho também está, na quarta é o estudo, na quinta é a sopa, ele está aqui também, ele traz a cestinha aqui para contribuir, ele é um cara muito bom, ele é um bom espírito. Esse bom espírito, eu quero dizer que ele é um cara gente boa, mas longe do João está aqui, muito bom.
Todos nós estamos aqui. Desde os impuros, os levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores ou perturbadores, nós estamos em alguma dessas escalas. Para a gente saltar para benevolentes, prudentes, de sabedoria, superior, muito chato. Puro e perfeito, então, sem chance por enquanto. Note que aqui, ó, Allan Kardec faz uma subdivisão em subclasses, subordens. Aqui também. Por que aqui não? Eles já pararam para se perguntar? É supra-sumo. Porque Allan Kardec nos fala o seguinte, que nos faltaria elementos para análise, para diferenciação entre um espírito puro de um outro espírito puro. A nossa inteligência não seria capaz ainda de acompanhar essa diferenciação. Mas um dia a gente vai chegar lá. Tanto que ele fala que de todos os princípios fundamentais da doutrina, um dos mais importantes e incontestáveis é aquele que estabelece as diferentes ordens de espírito. Olha só o que é o espiritismo, está escrito isso no livro. Olha que interessante, olha o que Allan Kardec fala. Por quê? A partir dessa escala eu começo a saber quem é quem. Um exemplo, eu vou literatura espírita, há muito movimento, discussões a respeito de literatura espírita, de bibliografia espírita. No lugar de a gente ficar com discussões intermináveis, sendo que um é bom, o outro é ruim, é simples saber quem que é quem. Ver em que grau quem está aqui. Você vai acreditar numa mensagem de Erasto, que é um espírito superior, ou num que daqui está imperfeito ainda? Olha a visão que tem Erasto. Quando Erasto nos fala, vale mais você negar 9 vezes que acreditar numa mentira, já tinha uma visão bem ampla da coisa. Então a escala serve para isso. Por isso que Allan Kardec fala que é muito importante nós estudarmos. Okay? E vamos lá, provas. Todo mundo tem esse conceito de provas absorvido ou não? Provas são vivências em mundos materiais. Ou seja, nós estamos na Terra, nós estamos em prova. Simples. Toda reencarnação é uma prova. Toda e qualquer. Vamos ver, Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, que é um livro memorável de Allan Kardec. O que ele nos fala? São as vicissitudes da vida corporal. Olha lá, ó. Pelos quais os espíritos se avançam, se depuram, se esvai as vicissitudes. É isso que ele está querendo dizer lá para nós. Olha lá, ó. Conforme a maneira que suportam, ou seja, esse suportam aqui mata a gente, né? Porque às vezes a gente não suporta, tem esse detalhe. Mas ele diz o seguinte, que são vicissitudes da vida. Então nós vemos, né, de existência, trazendo o quê? Toda uma bagagem, tanto de virtudes quanto de vicissitudes. Então essa existência corporal nossa atual vai nos depurar, vai nos filtrar, vai nos melhorar, fazer com que nós avançamos. Por isso que na questão do livro está escrito lá, ó, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso aqui são as provas. Aqui no livro ele fala, ó, nisto que está a expiação, sendo que toda expiação deriva de uma prova. Então aqui estão as provas. Todo mundo entende que toda expiação deriva de uma prova? Vou dar um exemplo muito prático. Eu, Alexandre, espírito, eu senti que na minha vida eu não tenho muito jeito para dinheiro. Sou péssimo para essas coisas. Não sou muito fã disso. Não tenho muito tato para isso.
Mas aí eu vejo que eu preciso trabalhar isso em mim. Então eu vou requisitar uma prova para a providência divina, que eu quero nascer no seio de uma família muito rica, abastada, porque eu quero ser espírita e eu quero ajudar o pessoal lá do amor e caridade. Então tá, eles me concedem isso. Então eu venho em Rio Preto, já escolhi a cidade, escolhi meus pais biológicos, a família, o meio social que eu haveria de ser inserido, e venho. Aí, por andar da carruagem, eu herdo uma herança milionária, muito rica. Só que eu sou jovem, estou jovem. Só que aí eu vim com um objetivo. Só que aqui já esqueci esse objetivo. O dinheiro perturbou minha cabeça. Então, lugar de ajudar, eu nem sei o que é espírito, nem sei que tem um centro lá também. Eu quero mulher, eu quero droga, eu quero bebida, eu quero balada. Eu não sou que nem o seu problema. Eu quero um mundão aí. E aí eu esqueço de vir ajudar o pessoal do centro. Então, na verdade, a providência me deu uma prova. Só que essa prova eu fui reprovado. Aí Deus, na sua divina misericórdia, vai me conceder uma segunda chance. Essa segunda prova vai vir como expiação. Por isso que a expiação sempre denota não vou dizer, mas um equívoco do Espírito, que ele tem a chance de trazer isso de outras existências para que nós possamos consertar isso aí. Okay? Então, por isso que fala que toda expiação deriva de uma prova, porque aqui eu reprovei. Então, como se eu estivesse na faculdade, eu vou pular grau, eu preciso fazer uma prova. Eu vou para o meu pós-doc lá na Alemanha, eu tenho que fazer uma prova para poder entrar no doc. Ah, mas aí eu não consegui. Então o ano que vem eu vou lá e presto de novo. Então esse ano que vem prestar de novo é uma expiação. Ok? Essa é uma questão. Implica sempre, isso nós temos que ter em mente, uma inferioridade real ou presumida, diz Allan Kardec. Porque aquele que chegou ao ponto culminante do qual aspira, não tem necessidade de prova. Por isso que os espíritos puros não têm processos de provas e expiações. Allan Kardec nos diz que o que é puro não precisa ser provado. Okay? De acordo com a doutrina, nós sabemos que as questões de provas, elas são às vezes, muitas vezes, requisitadas. Algumas vezes, tá? Então é isso que a gente vai ver aí, ó. Diz nas instruções práticas ainda: de acordo com a doutrina, desprendendo-se de um corpo e reconhecendo a sua perfeição, olha lá, o espírito, ó, escolhe por si mesmo. Eu, espírito, eu olho para o meu eu e vejo qual é a necessidade que eu tenho para poder alavancar. Eu mesmo, muitas das provas nossas, a maioria, nós escolhemos. Por isso que nós temos que suportar, porque nós mesmos requisitamos. Claro que aqui, devido ao tumulto e à tribulação na vida corpórea, a gente não se lembra, né, graças a Deus, né, e tenta tocar, mas nós escolhemos. Num ato, olha lá, sempre, todos os espíritos bons da escala e os puros respeitam o nosso livre-arbítrio. Diferentemente de nós da terceira ordem, nós não respeitamos nem o nosso, nem o do outro. Eles já não, eles respeitam. Então sempre vai de acordo com a minha vontade. O gênero de prova que julga mais apropriado ao seu adiantamento e que sofrerá uma nova existência. Então, quando nós vemos uma pessoa passando por dificuldades, para ela, pelo amor de Deus, está espiando até o cabelo. É uma visão muito errônea.
não é a visão da doutrina espírita. Seria mais coerente da nossa parte falar que o Pradella está no sistema de provas, porque nem todo sofrimento denota uma expiação. Isso nós vamos ver agora. E no meio espírita, o pessoal se deleita em falar isso. Vê o cara com a mãozinha manca lá, isso é expiação, né? Esse cara com a mão já fez horror. É muito errôneo isso. Então, se nós pegarmos nos evangelhos de Jesus, nós temos o cego. Jesus passava com os discípulos e um cego de nascença com 18 anos. Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E o que disse Jesus para eles? Nem ele, nem seus pais, mas ele veio para que assim se cumpra a minha missão. Ou seja, ele não veio cego porque ele fez um mau uso da visão dele. Ele veio para colaborar com Jesus. Ele não veio em expiação. Ele veio como prova, para poder alavancar o progresso, que ele estava ávido de progresso. Então, é uma visão muito errônea que nós temos. Quando a gente vê alguém com uma deficiência física, assim, que é mais comum, mais visível, ou mental, isso aí, matou Jesus, isso aí foi um dos que arrebatou ele lá. Não é assim. Então, mas aí o livro do Espírito comenta, numa parte, muitas vezes acontece a pessoa na deficiência com problema do medicamento também. Então, assim, não é que ele era para ser do que jeito. As circunstâncias do medicamento que ela tomou provoca isso. Sim, mas aí está a prova. Por que você escolheu aquela mãe que é louca por tomar remédio? Aí é mãe, né? Mas você É escolheu. o livre-arbítrio dela, né? Os seus pais biológicos, você escolhe. Não. Assim como aquela mulher, quem tem mulher com problema em casa ou um problema, vai, essa aqui é a minha expiação. Mentira, é escolha. É escolha. Você escolheu. Então tem que aguentar. Vamos continuar. Vamos continuar então. Não, olha só, Allan Kardec tem uma seção na Revista Espírita que chama Questões e Problemas. Então os leitores da época de Allan Kardec questionavam algumas coisas do Espiritismo e ele respondia isso. E algumas questões ele publicava, e essa é uma delas. Então tem um leitor lá que falava sobre expiação, sobre provas, né? E Allan Kardec vai responder dessa seguinte maneira: não se deve crer, ou seja, não acredita. Tá? Entretanto, que todo sofrimento que se passa neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Olha lá, não venha a crer, não acredite que todo sofrimento é isso. Trata-se frequentemente de simples prova escolhida pelo Espírito para acabar com a sua purificação e acelerar seu adiantamento. Olha lá. Então Allan Kardec responde isso e publica essa carta na Revista Espírita. Assim, a expiação serve sempre de prova, como nós vimos ali agora no exemplo, mas a prova nem sempre é uma expiação. O exemplo que eu dei do cego, do Evangelho de Jesus, e tem outros exemplos no Evangelho. Tem na Revista Espírita, Allan Kardec coloca alguns exemplos de espíritos que você olhava assim lá na sua época, de um menino novo de tudo, a mãe doente, o pai morreu, passava fome, ele tinha que trabalhar, a mãe sempre doente. Era assim, você olhava e falava: meu Deus, que expiação é essa? Nada. O menino morre, novo de tudo. A mãe falece, todo dia depois ele também desencarna, e Allan Kardec evoca ele, evoca o protetor dele, o espírito protetor dele. E ele discorre magnificamente, falando que ele estava muito bem, era um espírito de luz, um espírito da segunda hora, que veio não para espiar nada, mas para ajudar a família. E nós pensamos que ele estava sendo
o que preparou a segunda para Sócrates tomar lá. Não é assim. Então não venha a crer que todo o sofrimento desse mundo seja uma falta. Não. Às vezes nós mesmos escolhemos. Por isso nós temos que suportar. Expiação. Isso é muito interessante. Por quê? É um erro a gente pensar que toda a palavra expiação denota imposição. Ou seja, a expiação é imposição? Pode ser sim, mas também pode não ser pisa na Kardec, olha lá. Vemos diariamente na vida expiações voluntárias. Sem falar, a gente não vai falar dos monges que se maceram e mastigam, né? Com a disciplina do silício, que é a chicotada lá. Assim, nada há de irracional em admitir que um espírito na erraticidade. Aqui ele está se dizendo um espírito na erraticidade. Espírito da terceira ordem e da segunda. Os da primeira não têm erraticidade. Escolha ou solicite, olha lá, uma existência terrena que o leve a reparar os seus erros do passado. Tem espírito que nos... É a mesma coisa, eu estou devendo no banco, fiz um crédito lá, estou devendo. Eu não vou esperar o banco executar o meu contrato. Não, eu vou arrumar um dinheiro, já vou lá e pago. Aqui é a mesma coisa, um exemplo muito chulo, é certo. Há espíritos que se adiantam a isso. Então, nem toda expiação é imposta. A maioria é, mas nem toda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Isso está na revista Espírita lá. Questões e problemas. Quem quiser depois consultar, é muito interessante. Ali, quando você coloca o filho pródigo, né? Em relação que pai e filho, como você colocou, ele recebeu a herança, né? E foi, e depois o pai o recebeu com todo o amor. Né, dentro disso. Isso, na verdade, é um momento de prova que ele teve, que ele não reconheceu e que depois o pai deu exemplo em relação a um processo de que, na verdade, ele podia transformar. Recebeu como recebeu. A gente pode ver dessa maneira. Né? Apesar que essa passagem, essa parábola do filho pródigo, a gente pode dar outras vertentes para ela, mas uma delas é essa. A gente pode dar muito daquela questão irmão por irmão, né, das diferenças, essa questão do perdão, tantas outras. Mas eu coloco, da imprudência também. Eu coloco numa visão em relação da tua colocação aí sobre a prova e expiação, né? Que na verdade ele em tempo nessa existência gastou, o pai recebeu e ele pode ter se transformado e numa própria existência terrena ele ainda consegue cumprir a tua missão, né? Vamos assim dizer. Aí, vamos lá de novo. É aquele que mais ou menos eu disse para vocês. Aquele candidato que se apresenta para obter um grau, ele sofre uma prova, assim como na faculdade, tá? Da escola. Se fracassa, é preciso recomeçar um novo trabalho. Esse novo trabalho é a punição da negligência levada ao primeiro. A segunda prova torna-se assim uma expiação. Para a gente poder entender um pouco mais essa questão de provas e expiações. Isso está na Revista Espírita de 63. Por que a gente tem que bater muito em cima dessas coisas no meio espírita? Porque nós ouvimos certas coisas que denotam uma falta de conhecimento das obras de Allan Kardec. Interpretação. Falta de conhecimento. Por quê? Olha que nós escutamos às vezes. Isso são algumas transcrições de que eu escutei já. Expiação e abolição nada mais são do que consequências da minha escolha equivocada, do meu mau uso do meu livre-arbítrio. Então, não é uma imposição. Deus não é um ser punitivo. Pelo contrário. O sofrimento é a consequência natural, olha lá, daquilo que eu construí para eu mesmo dentro de mim. Então, ou seja, se eu estou sofrendo,
Olhe para você. Você vai ver que em algum lugar você falta trabalhar alguns fatores. Porque esse sofrimento ele tem uma causa. É você. Tanto o sofrimento quanto o sucesso. A felicidade depende de você também. Então a gente tem que olhar mais para nós. Trabalhar mais o nosso eu. Essa reforma íntima que nós ouvimos tanto na casa espírita. Esse reformular o eu. Está ligado a isso. Porque se eu for acreditar que tudo é imposição de Deus, Deus só castiga, um Deus punitivo, antropomórfico, é um sádico perverso, então. Porque se ele fosse tão Deus assim, se ele sabe que eu fui criado simples e ignorante, por que ele vai me punir então, que eu errei? Não tem nexo uma coisa dessa. Ele sabe que eu ia errar. Ele é onisciente. Então ele é um sádico, ele quer que eu erre para poder chicotear eu. Não é essa a visão de Deus que é a concepção espírita. Deus é amor. Que nos fez imperfeitos para nos punir. Não tem cabimento. Mas, um detalhe, nós não podemos esquecer isso, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Provas e expiações, ou seja, todos nós aqui temos, sempre vai denotar uma inferioridade. Ou seja, nós somos da terceira ordem da escala. Então, todos nós estamos num planeta de provas, expiações, emissões. Só que nós temos que passar por isso ainda. Futuramente, em outros mundos, né, a felicidade gradualmente chegará. Vai depender de nós. Olha, o caso, vamos supor que você colocou sobre o cego, ser uma Sim. prova para ele, para os familiares, seria uma expiação? Para quem convive com essa pessoa? Não diria expiação, mas uma prova. Porque às vezes, quando aquele inimigo do teu lado, entre aspas, né, que te ataca, na verdade é uma prova para você, que você tem que suportar. Não é uma lição? Não é uma lição? Sim, toda prova é uma lição, se a gente for ver a grosso modo, né? Não, só já. Para todo mundo que está inserido. Às vezes o natimorto vem sem espírito, sem nada, mas ele não vem para provar, porque nem espírito tem, mas ele vem para poder trazer alguma prova para os pais, para os familiares, para os mais íntimos. Isso a providência divina se incumbe. Nós temos que entender uma coisa. Pode se tornar expiação a partir do momento que você aprenda ou não a lidar com aquilo. Se você fracassar na prova, isso vai virar futuramente uma expiação. Expiação é pior que uma prova. Ela vem. Qual é a diferença dessa Isso eu expliquei agora. Expliquei agora. A prova, às vezes, ela é uma questão que você mesmo, eu, espírito, eu mesmo detecto e peço. Ela não é imposta. A expiação nem sempre é imposta, mas na maioria é. Toda prova, às vezes, ela denota uma inferioridade, assim como a expiação. Só que a expiação ela é mais punitiva, às vezes, no sentido que você tem que refazer o mesmo. Mesma coisa que você limpou a tua casa. Aí venho eu, depois da minha academia, jogo tênis para um lado, barro para o outro, dia para o outro, você vai ter que limpar tudo de novo. Então, sempre limpar a casa a segunda vez sempre é mais penosa. Então, acho que é por aí, um exemplo mais chulo. Okay? Uma outra coisa que tem muito que equívoco é a questão de missão. A gente ouve falar certas coisas que é realmente do outro mundo. Nada a ver. Primeira coisa que nós temos que entender, Allan Kardec, ele usa a polissemia. O que é polissemia? As ciências têm muito disso, de você usar uma palavra para duplo sentido. Isso não tem problema, é que nós não somos acostumados com isso, mas não tem problema, em dois sentidos. Ele usa médio em dois sentidos, ele usa alma em três sentidos. Essa polissemia não tem problema nenhum, desde que a ciência use ela, mas descreva ela, quando é uma coisa, quando é outra. E Allan Kardec, como pedagogo, né, como professor, ele foi muito feliz nisso. Nenhum termo da doutrina ficou sem ser muito bem caracterizado. E Allan Kardec usa missão
em dois sentidos, no sentido amplo e no sentido restrito. Então nós vamos discernir o que é uma coisa. Eu disse que eu tenho que analisar a ciência, um contexto, né, um termo dentro da própria ciência. Então nós vamos buscar nos textos de Allan Kardec o que é a missão no sentido amplo, o que é a missão no sentido restrito. Porque se eu falar assim, eu estou aqui na Terra em missão, eu estou falando certo ou errado? Mas depende. Um pai de família é um missionário. Em que sentido? O pai vai cuidar de uma família. Não. Ele não pode falhar. Não, em que Você está sentido? entendendo? Isso na minha colocação particular. Tá. Eu, para mim, é um missionário. Mas em que sentido? No sentido que ele vai, vamos supor, tem um lar. O Deus não dentro do ar. Não. Allan Kardec fala em dois sentidos. Só tem dois, não tem mais outro. Se você é espírito, você tem dois sentidos. Não, espírito eu não sou, estou tentando ser. Você está entendendo? Minha vontade é essa. Se é amplo ou é restrito? Cara, eu vou de cima, não amplo, porque é geral. Sim, aí eu concordo. Então nós temos que caracterizar isso. Se eu falar que o José, que fez a preleção anterior, ele é um missionário, eu tenho que caracterizar isso. Porque se eu falar que ele é um missionário, vai ficar uma coisa vaga. Ele é um missionário no sentido restrito. Qual que é o seu nome, último? Silvério também é um missionário no sentido amplo. Quem que perguntou ali? Seu nome? Sandra. A Sandra também é uma missionária no sentido amplo. Todos nós somos. Então vamos ver o que Allan Kardec fala. Aí eu vou recorrer na questão 573 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec questiona: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ele não está falando em uma determinada ordem. Nos espíritos encarnados, somos todos nós. Geral, muito bem. Em instruir os homens, em ajudá-los a avançar, melhorar por meios materiais ou diretos. Mas as missões são mais ou menos gerais, importantes. Aquele que cultiva a terra, aquele que leciona, aquele que ensina, aquele que governa, todos nós somos missionários. No sentido amplo. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura, que ele vai avançando pela encarnação, ele também concorre para a forma de um cumprimento de dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo. Ou seja, todos nós somos missionários. Porque cada um pode ser útil em algum sentido. O pai de família, a mãe, o tio, o filho, o cego, todo mundo. Todos nós somos missionários no sentido amplo da palavra. Okay? Então nós temos que caracterizar isso. Eu não posso falar que ele é missionário. Mas em que sentido ele é missionário? Porque Allan Kardec fala isso. Se eu sou espírito, se eu sigo a doutrina, eu tenho que caracterizar isso. Eu sou um espírito missionário no sentido amplo. Porque aqui todos nós somos. Mas às vezes não é isso que nós pensamos de missão. Então aqui, todos nós somos. Todos. Jesus, Allan Kardec, eu, todos nós aqui do Amor e Caridade somos missionários, estamos todos juntos ali. Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Bill Gates, nós, vamos juntos. Cada um desempenha um papel. Só que no sentido no sentido restrito, no sentido do termo propriamente dito de missão, de missionário, ele é diferente. E Allan Kardec vai fazer uma pergunta que parece mais uma resposta. Mas olha a inteligência desse homem, desse espírito, né? As ocupações mais comuns nos parecem antes deveres do que missões. Ou seja, o pai de família,
Não parece que é uma missão, parece que é um dever dele fomentar o progresso do filho, da mãe. O professor que ensina, o governante que governa, é uma obrigação dele. Então, às vezes, no sentido amplo, as missões se confundem com deveres, Allan Kardec está falando. Só que a missão, no seu sentido mais etimológico, no sentido de ideia ligada à palavra, ela tem um sentido menos exclusivo, mas, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, pergunta Allan Kardec, como se pode reconhecer que um homem na Terra tem uma missão? Então, aqui eu vou dar uma prática para vocês. Então, nós somos missionários no sentido amplo. Então, todos nós, um exemplo aqui, tá? Somos missionários. O pai de família tem lá o filhinho, tem a esposa, tem lá não sei mais quem, aí ele tem o serviço, ou seja, ele tem um círculo restrito, um círculo pequeno, no qual ele, com as suas atividades diárias, vai colaborando para a obra. Já nesse sentido, lembra que eu falei, Jesus, nós, todo mundo junto aí. Só que já nesse sentido não. Ou seja, eu quero o sentido, Allan Kardec, da palavra mesmo, de missão. Ou seja, aquele missionário, ó, ele está aqui, mas ó, ele vai estar Mais abrangente. isso, ele vai abranger muito mais. Ele vai abranger muito mais. E aí, o que dizem os Espíritos? Olha lá. Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz aos seus semelhantes realizar. Allan Kardec é um missionário. Olha quanta gente ele abrange. Jesus não veio reencarnado, ele veio em missão no sentido restrito. Ele é o governador do planeta. Ele veio fomentar o progresso, veio nos instruir, nos consolar, exemplificar a lei do amor para nós. Bill Gates é um missionário restrito. Olha quanto progresso que não veio através dele. Quantos cientistas ateus vêm no sentido restrito? E são espíritos inferiores também. Então a questão de missão no seu sentido restrito não é só para os superiores ou para os puros. Qualquer um pode vir, qualquer ordem, quer dizer. Tem muitos cientistas que não falam nem em Deus e promovem um progresso imenso. Albert Einstein, olha quanta gente que foi erradicada a paralisia. E tantos outros aí no mundo todo. Einstein é um exemplo. Madre Teresa, olha quanto suor, o seu suor, quantos sofrimento ela nos secou. Então assim é. Então nós temos que ter uma missão. Às vezes a gente fala em missão, a pessoa pensa no ser puro. Tem muitos que são inferiores também. Claro que é muito mais fácil, né, um espírito superior ou puro, talvez abranger grande quantidade. Desde que o espírito, olha lá, muitos podem pensar assim. Ouço falar muito, dizer muito isso aí, o pessoal fala. Se Allan Kardec não tivesse tido condições de codificar a doutrina, fulano seria o seu sucessor. Aí eu fiquei pensando, será? Acho que isso não caberia na programação. Por quê? Eu fui buscar questão 579. Desde que o Espírito recebe a sua missão de Deus, missão não no sentido amplo, no sentido restrito, tá? Como pode confiar numa missão importante de interesse geral, ou seja, sentido restrito, tá? A um espírito que poderia falir? Como queria dar a Allan Kardec essa missão de codificar o Consolador prometido, sabendo que no final Allan Kardec ia falir, ia ficar doente, ia morrer e não ia terminar a obra?
Vocês acham que isso é coerente? Isso ficou na minha cabeça por um bom tempo, até que eu comecei a pesquisar sobre. Deus não sabe se o seu general será vitorioso ou vencido. Qual que é o atributo de Deus? Onisciente. Ele o sabe, ficais certo. E seus planos, quando importantes, ou seja, restritos, não dependem desses que devem abandonar a obra em meio do trabalho. Ou seja, Deus é perfeição no seu mais alto grau. Ele jamais escolheria a Ieta como uma missionária restrita, sabendo que ela vai falir. Jamais. Ah, mas eu ouço aí que fulano tentou fazer uma coisa e não conseguiu, mas ele não era o escolhido, ele não era o missionário. Na nossa visão ele falhou, mas na visão de Deus não. Ele conhece o general que tem. E aqui eu trago uma adaptação de Cosme Márcio para a gente poder entender um pouco melhor. Expiações, provas, missões no sentido lato, amplo, e missões no sentido restrito. Cosme Márcio fez isso aqui para didaticamente, eu copiei dele para a gente poder falar um pouco mais, vocês visualizarem. Ou seja, quem tem expiações dentro da escala espírita, tá, gente? Nós, os imperfeitos. Por quê? Os bons e os puros já não têm o sentimento mal, de maldade, de fazer o mal. Eles até se equivocam, mas não no sentido de maldade. O mal já não está mais com eles, diferentemente de nós. Okay? Então nós temos ainda. Quem tem provas? Os imperfeitos e os bons. Os bons ainda têm prova. Os puros, por terem alcançado a soma da perfeição que é suscetível à criatura, eles já não mais participam dos processos de provas e expiações. Missões, no seu sentido amplo, todos nós somos, né? Imperfeitos os bons. Os puros, somente no sentido restrito. Por isso que aqui, no sentido restrito, isso muita gente confunde, no sentido restrito, que abrange uma grande massa. Todos nós somos, podemos ser verificados. Um exemplo, o ateu, cientista ateu que descobriu a vacina, ele é um missionário, só que ele pertence ainda à terceira ordem. Allan Kardec é um espírito superior da segunda ordem, ele também é um missionário restrito. E Jesus é um espírito puro e também é missionário. Então, com esse. Chico Xavier. Isso aí. Sinceramente, eu nunca parei para pensar nisso. Como eu não estudo as obras de Chico, então eu não posso tecer algum comentário sobre isso. Eu fiz uma opção há muitos anos atrás só para estudar as 22 obras de Allan Kardec. Então eu mergulho mais, e de alguns filósofos. Atualmente eu estou lendo um livro chamado Pensamentos, de Blaise Pascal. Então eu não tenho nenhum contato assim, tem assim alguma coisa que o pessoal me mostra, tá, que eu acho legal, mas assim, nunca, não posso ter assim, um comentário de uma coisa que eu não tenho conhecimento. E aqui eu fiz, isso aqui é meu, tá, para a gente poder, também baseado no de Cosme Márcio, para vocês entenderem. Aqui todo o universo de espíritos, todos nós somos missionários no sentido amplo. Aí a coisa vai ficando mais apertada. Aqui no verde, deixa eu voltar. Aqui está eu, está o pessoal da Amor e Caridade, está Allan Kardec, está Bill Gates, Ian Stevenson, está tudo junto aí. Jesus, Madre Teresa, está todo mundo aí. Aí eu começo a restringir. E vou restringindo lá. Esse aqui são as expiações. No qual, aqui já estou sendo Jesus, sendo Allan Kardec,
Já foi queimado e Tereza de vista, já não tem mais, só estamos nós. Esse aqui são as provas. Okay? E aqui são as missões no sentido amplo e restrito. E aí eu pergunto para vocês, estudando a reencarnação, o Criador, ele pune ou ele? O Pai não castiga, mas ele providencia o seu divino aprendizado. Porque nós temos uma visão antropomórfica de Deus muito errônea, que é um Deus de castigo, um Deus de expiação, um Deus que se você fizer tal coisa, ele não. Claro que nós estamos inseridos nas leis naturais. Se você se afasta dessas leis, você vai ser responsável. Você é responsável por aquilo que você puxa para você. Então, se você fez alguma coisa de errado, você vai ter que se responsabilizar por aquilo. Ao partir que você se afiniza com essas leis, você progride. Então, o Pai jamais castiga, porque ele é Pai. O Pai, por pior que seja às vezes, ele quer sempre o bem do filho. E com Deus, ainda na sua potência de perfeição, tudo isso é diferente. Sempre com Jesus, jamais sem Allan Kardec. Não há doutrina espírita sem Allan Kardec. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez por poder estar aqui com vocês, de poder falar com vocês aqui, me sinto em casa, e espero o ano que vem aí encontrar mais vezes. Muito obrigado a todos. Obrigado, José. Posso fazer uma pergunta de ordem pessoal? Sempre. Você está contribuindo para o progresso da humanidade? Olha, eu acredito que dentro da minha pequenez, é uma parcelinha. Muito bem respondido. Todos nós, dentro da nossa infinita pequenez, mas não insignificância, estamos inseridos. Todos somos instrumentos de Deus. Todos nós temos a nossa obra. Todos nós temos nas encarnações nós não vemos buscar, não só buscar alguma coisa, nós vemos trazer através das nossas faculdades, das nossas aptidões, das nossas qualidades. Nós sempre temos alguma coisa a dar e logicamente muito mais a receber.